7h45, estamos de volta com o Folha no Ar, conversando com o arquiteto Renato Siqueira. E eu vou puxar um assunto aqui com o Renato que eu acho que é interessante. Eu, por ter feito talvez arquitetura e gostar de desenho e ter uma noção de espaço e relativo bom gosto, eu gosto muito da mescla do que é histórico com coisas modernas. Eu acho bacana. Quando o arquiteto sabe fazer, então, citando no Rio de Janeiro, o Museu do Amanhã, aquele outro Museu Rio, que é uma cobertura que foi feita num prédio antiquíssimo da Polícia Federal, que é onde você tirava passaporte, também foi rodoviária ali durante um período. Eu acho muito bacana. Agora, me desculpe quem fez, mas o mercado municipal de Campos não merecia aquele camelódromo. Eu acho... O mercado municipal, ele não merece aquilo que está lá no entorno dele. Hoje nós temos aí, são 103 anos no mercado municipal e ele progressivamente ele vem sendo desprestigiado, como eu disse, né? Essa questão, e aí a gente tem que associar as coisas, né? Essa questão de a prefeitura propor a construção do Complexo dos Feirantes na Praça da República é uma tentativa de resposta a um processo que existe na Justiça. Né? Um processo que foi proposto na Justiça, foi impetrado na Justiça pelo Ministério Público, decorrente de um inquérito no Ministério Público, o inquérito 156 de 2014, que reclamava a preservação do mercado municipal e as ocupações indevidas do seu entorno. Então, essa proposta que a Prefeitura tenta encaminhar de construção da Praça da República é uma proposta associada a esse inquérito, onde a Prefeitura transitou na investigação do Ministério Público como investigada e agora ela é réu em um processo que tramita na Justiça, cuja última audiência ocorreu no dia 22 de maio de 2024, sem que a Prefeitura promovesse qualquer tipo de resposta. E em reconhecimento da importância da Praça da República enquanto equipamento urbano, enquanto elemento de identidade do seu cidadão, enquanto bem de domínio público, o Instituto Histórico e Geográfico de Campos fez o protocolo no dia 24 de junho da proposta de tombamento da Praça da República. Então é importante que se resgate o mercado municipal pela sua condição histórica de elemento da ocupação do território e também de identidade do cidadão para com esse equipamento urbano. E aí as questões de uso que nós já comentamos aqui também, né, que precisam ser resgatadas. O fato é que aquilo que está hoje em torno do mercado municipal é extremamente inadequado, incoerente e desproporcional com aquilo que se promove ou se tenta promover, pelo menos no discurso dos secretários, não está nada alinhado com o discurso dos secretários. Porque eu vejo quando quando um arquiteto projeta algo novo e moderno e para integrar com uma edificação antiga, ele busca exatamente ele busca essa integração. Vamos citar o Louvre. Suave. Vamos citar o Louvre. Com aquela pirâmide, né, transparente, que não obstrui a visualização do conjunto arquitetônico histórico. Né? É uma proposta que a gente tem que ressaltar e reconhecer, que mundialmente aclamada. Né? Mas aqui se fez exatamente o contrário. Né? O mercado municipal ele foi tombado pelo Copan a partir da resolução 005 de 2013. Né? O Copan é um órgão de tombamento municipal. Existe uma petição encaminhada ao INEPAC, na mesma época, a partir em torno de 2013, 2014, para também o tombamento do mercado municipal. Esse processo está concluído dentro do INEPAC, descansa há anos no gabinete do governador. E ele sequer dá prosseguimento e finalização desse processo. Né? Talvez seja uma história, para quem lamenta muito a falta de conclusão da ponte da integração, né? Que
marca-se e se desmarca a inauguração durante de quem queira, para se aproximar forma, ainda mais da eleição. Né? Então, de forma até injustificada e em detrimento do que se iria promover melhor mobilidade na região, talvez um alento, né, seja que existe um fato mais moroso ainda por conta de deliberação do governo do Estado, que é a efetivação do tombamento do mercado municipal. Né? Existe uma qualificação maior ou melhor entre o tombamento municipal e o tombamento estadual ou federal que seja? Não existe. Mas é um reforço do reconhecimento desse equipamento urbano de característica histórica para o município. Então, por isso que é importante que ele aconteça. Eu tenho uma visão assim de que as pessoas que têm o poder de decisão, que têm a caneta na mão, muitas vezes não tomam a decisão com medo de perder voto. Esse grupo aí não vai votar em mim se eu tirar a feira daqui. Mas o pessoal das carroças de tração animal não vão votar em mim. Eles nem votam em Campos. O pessoal não vota nem em Campos. Mas o político tem medo de perder aquele voto. Principalmente em ano de eleição, ele não toma essas decisões. Mas é aquele negócio, né, Marcos? A gente mencionou aqui a questão da experiência, né? Se você, por outro lado, se move para poder oferecer essa experiência para esse indivíduo, ele vai votar com uma outra percepção, com uma outra aspiração. Isso é óbvio. Né? Você vê como é bom, né? O que você prefere? Sim. Eu garanto para você, pega aí os líderes, leva para um centro desse de mercado qualificados que nós mencionamos aqui, e pergunta a ele. E ele vai voltar com outra percepção, com outra aspiração. Ele não vai querer mais aquilo que está hoje. E volto a dizer, faz uma pergunta, faz uma enquete, se ele está satisfeito em exercer a sua profissão dignamente, que é o que ele busca fazer, e faz com todo o esforço, apesar da adversidade da instalação oferecida para ele. Né? Se ele vai querer se manter naquele estado que ele está. Não vai querer se manter no estado que ele está. Exatamente. Tem outra colocação aqui que você colocou, que você fez aqui no nosso papo pelo WhatsApp. Tem o QR Code do abaixo-assinado contra a construção do complexo, que você me enviou, que você pode depois disponibilizar isso no grupo da Folha. E aí você me mandou umas fotos interessantes do Museu Olavo Cardoso. Outro equipamento urbano. É uma coisa. Outro equipamento urbano. Solar dos Arizes, tudo. Solar dos Arizes, inclusive. Agora parece que tem um tapume ali. Olha só, vamos pegar as duas partes assim para a gente tentar falar de uma forma bem sintetizada sobre cada um deles. Primeira questão do Olavo Cardoso. O Museu Olavo Cardoso é um bem municipal. É um equipamento urbano que pertence ao município. E o município, notoriamente, com base nessas fotos, e para quem quiser fazer uma visita lá no Museu Olavo Cardoso, né, que fica na esquina das ruas dos Goitacazes com a rua 7 de setembro, o Museu Olavo Cardoso está em iminente estado de ruína, já com queda de várias de suas partes. A varanda que existia voltada para a rua dos Goitacazes já desabou. A outra, voltada para o outro lado, o lado oposto, está a desabar. Existem várias rachaduras no prédio. E hoje, inclusive, parte da frente do museu, inclusive isso está evidenciado em uma das fotos, é utilizada como uma espécie de mostruário de elementos de serralheria, supostamente de uma indústria de serralheria que fica em frente ao Museu Olavo Cardoso. Então, um espaço completamente degradado, com mato alto para tudo quanto é lado, e nós temos que falar ainda que dentro desse processo de descuido e de degradação do Museu Olavo Cardoso, houve furto do seu acervo. Há alguns anos atrás. Me lembro perfeitamente. Um furto a Folha mostrou isso, a Folha da Manhã mostrou isso. Significativo e que até o momento não conta com nenhum indício ou dado de divulgação da apuração desse furto. Como que ele ocorreu, quem fez o furto
E de que forma foi? Talvez simplesmente é um caso esteja abafado e ignorado, quando talvez deveria ser apurado. Tudo que tenha sido furtado, talvez esteja junto das vigas da perimetral lá no Rio, tudo no mesmo lugar, no mesmo galpão. Pois é. Que ninguém sabe para onde vai. Não sabe, né? E é uma viga daquele tamanho, né? Meu Deus do céu. O que restou de pouco do Museu Olavo Cardoso foi resgatado e está sob os cuidados do Museu Histórico de Campos, que fica na Praça São Salvador. Sim, claro. Né? Mas é preciso que também se dê continuidade a essa investigação. Afinal de contas, foi bem também de domínio público, furtado, bem de significada importância, e que precisa ser apurado, para que dê, inclusive, funcionalidade ao Museu Olavo Cardoso. É preciso que a Prefeitura promova uma ação urgente de revitalização e de recuperação antes que o Museu Olavo Cardoso desabe. Essa transferência de responsabilidade, não, quem é o responsável pela manutenção? Ah, não sou eu, é ele. Ah, não, ele não, é o fulano, é o terceiro. Você vai tentando terceirizar a responsabilidade, aí acontece o que aconteceu com o Hotel Flávio, cai sozinho. Mas o museu, a questão do Museu Olavo Cardoso, eu quero destacar que a prefeitura, diferente, é a ela prefeitura. Não é, e aí eu quero ressaltar isso, ela não é particular de uma gestão, né? O que ocorre é que nessa gestão nós estamos tendo ocorrências de desabamento e de iminente estado de ruína. Eu não sei sequer como está o telhado do Museu Olavo Cardoso. O que eu sei é que o mato está alto, muro rachando, com várias partes que já desabaram e várias rachaduras em partes que poderão desabar. Existe, inclusive, você vê em uma das fotos aí, uma árvore nascendo na fachada do Museu Olavo Cardoso. Como tinha uma árvore naquela casa, que passou a ser chamada de Casa da Árvore, que desabou perto do Jardim São Benedito. Né? Então, como esses elementos de arquitetura não possuem estrutura, tomando de volta o seu espaço. Como esse sistema construtivo dessas edificações não possui elemento estrutural independente, ele é autoportante do próprio tijolo, qualquer avaria pode levar ao desabamento. Né? Então é importante que a Prefeitura tome a medida de urgência. Eu quero só deixar bem claro que eu me referi ao Hotel Flávio, tem uma diferença, não? O Hotel Flávio era particular. Particular. E se você vai tombar, vai exigir a manutenção, você tem que dar alguma coisa em troca. Agora o Hotel Flávio tem um aspecto interessante na sua demolição, né? Segundo o justificado para o ato da demolição, o Hotel Flávio estaria em iminente condição de desabamento. Só que as máquinas para demolirem o Hotel Flávio levaram, trabalhando arduamente, mais de uma semana. Então, que condição é essa de iminente desabamento se uma máquina não consegue desabar em um dia? Leva pelo menos 2 semanas para desabar. Um caso que eu já algumas vezes citei de exemplo aqui nos nossos programas é que às vezes também tem questões políticas envolvidas. Por exemplo, na Avenida Paulista, em São Paulo, existe dois pesos e duas medidas. Tem prédios que são recentes e que são tombados como conjunto nacional. O conjunto nacional é dos anos 70. E ele é tombado, não pode fazer nada. Mas eu entendo, é uma arquitetura diferente e foi o primeiro grande shopping da Avenida Paulista. Aí você tem várias casas que são tombadas, não podem fazer nada a não ser colocar um centro cultural ou um consultório, uma clínica. E tem outras casas que eram até mais emblemáticas que foram destruídas e construíram prédios. Entendeu? Eu menciono sempre, Marcos, existe, né, para nós arquitetos, o chamado pecado de Le Corbusier. Né? E eu falo do pecado do Lúcio Costa. O pecado de Le Corbusier é o seguinte: ele condenou toda a arquitetura antiga por conta da falta de areação, da falta de boa iluminação dentro da edificação, uma série de fatores de projeto. E de repente ele elabora a Catedral de Ronchamp num elemento hermético, totalmente fechado, com tudo aquilo que ele criticou. Então esse é o pecado de Le Corbusier. Sim. E o pecado de Lúcio Costa, né? E de Oscar Niemeyer também. Ele condenou, mas Lúcio Costa especificamente, ele condenou toda a arquitetura eclética e foi um grande promotor
né, com textos, inclusive, e o grupo de modernistas também, com textos, inclusive, condenando a arquitetura eclética, dizimou, né, demoliu vários prédios de arquitetura eclética importantes no centro do Rio de Janeiro, dentre eles o principal, que é o Palácio Monroe. Que foi uma das maiores violências ao Rio de Janeiro. Foi utilizado, inclusive, como exposição de arquitetura. Era o Senado. Um prédio desmontável, né? Também uma característica bastante interessante para a época. Você poderia desmontar o Palácio Monroe e montá-lo onde quer que fosse, porque ele já foi feito assim uma vez, né? Ele foi utilizado para uma exposição internacional representando o Brasil, foi desmontado nessa exposição e foi montado ali no final da Avenida Rio Branco. Isso. Né? E ele poderia, se ele era inadequado ali por questões urbanísticas, poderia, né, afastar e criar um estacionamento. Ou monta em outro local. Né? O que eu quero dizer é que a tipologia construtiva dele permitia esse tipo de ação e não a sua demolição. Então, o pecado de Lúcio Costa, dentre outros problemas da arquitetura eclética, né, que foram suprimidos, o Palácio Monroe. E nesse grupo de arquitetura modernista, os modernistas que você cita, né, desde o Corbusier, que foi um mentor deles ali no Sim, da arquitetura moderna, com 5 princípios de arquitetura moderna. Naquele prédio do MEC ali na Rua México. Eu acho que é México Graça Aranha, uma coisa assim, e que realmente é bonito, a instalação dos primeiros brise soleils, aquela coisa toda. Ali você tinha Gustavo Capanema, né? Ali você tinha Afonso Eduardo Reid, que é o autor do Museu de Arte Moderna. E também do projeto do próprio Aterro do Flamengo. O próprio Aterro, ele faz o desenho e depois toda a parte de arborização com Burle Marx. Com Burle Marx. Aí você tem Afonso Eduardo Reid, você tem Carlos Leão, você tem Oscar Niemeyer, você tem todos discípulos do Le Corbusier. E, bom, existem prédios do Oscar Niemeyer que não funcionam sem ar-condicionado. E não era essa a ideia que ele tinha. A questão do Niemeyer, né, ele é muito criticado, né, embora de uma plasticidade, né, fora do comum, a questão da funcionalidade. Se a gente não for muito para longe, a gente pegar os prédios da UENF, né, que é um modelo pré-moldado e tudo mais, você tem problema sério de acessibilidade, né? Porque a rampa que está instalada dentro dos prédios da UENF, elas são rampas com inclinação para automóvel, não para pedestre caminhar. Então esse é um aspecto, né, da questão da funcionalidade. Mas a despeito muito menos cadeira de roda. Muito menos cadeira de roda. A despeito de questões de funcionalidade, né, lógico, nós não estamos aqui, nem podemos, nem temos condições, inclusive como arquitetos, de tecer qualquer tipo de crítica pejorativa para o conjunto de obra e representatividade da grandeza do Oscar Niemeyer. Não, de maneira alguma. É um ídolo, né? Um ídolo, uma referência. A maior referência. Por outro lado, você pega o Museu de Arte Contemporânea lá de Niterói e percebe o cuidado, inclusive, com relação a não obstruir em determinados ângulos de vista a vista do Pão de Açúcar. E isso é notável, né? Porque quando você está no Museu de Arte Contemporânea de Niterói, você percebe que a inclinação da parte aérea do museu, ela é paralela à inclinação do Corcovado. Isso é fantástico. Está no mesmo ângulo. Né? O cuidado de percepção que ele teve em elaborar aquele projeto. Interessante, um outro projeto do Oscar Niemeyer que infelizmente está abandonado, está sucateado, e que era lindo a integração na natureza, era o Hotel Nacional, porque ele era redondo, espelhado, então ele refletia o mar, ele refletia as os montanhas, os elementos da paisagem urbana, né? Naquela subida ali, na Avenida Niemeyer. Quer dizer, isso é brilhante. Né? Isso e coisas brilhantes nós podemos fazer aqui. Você quer ver um elemento brilhante histórico que nós temos em Campos? E eu particularmente desconheço que exista coisa similar no mundo, né? Se tiver algum ouvinte aí ou até do Grupo Folha que depois possa mencionar, me ajudaria bastante. Mas se nós estivermos na Praça São Salvador, e eu quero citar isso aqui mais uma vez, de costas para a Catedral e de frente para o Rio Paraíba, do lado esquerdo a gente contempla um casario do século XVIII, do século XIX.
Se nós olharmos para o lado direito, nós temos um conjunto de edificações do século XX, inclusive com elementos urbanísticos idealizados por Alfred Agache, grande urbanista francês. Existem vários tipos de edificações que são a do Correio e do prédio do INSS, né, com aquele pilotis na frente. O Cidade de Campos também lá na frente tem o mesmo elemento, aquele pilotis alto de pé direito triplo, e as edificações. Sendo o Rio é muito comum isso. Então nós temos uma condição de fazer uma contemplação secular simplesmente com a virada de olhar. Se você olha para o lado esquerdo, você tem a contemplação de um casario, de um conjunto arquitetônico do século XVIII, século XIX. Se você olhar para o lado direito, você tem um conjunto arquitetônico do século XX. Eu desconheço outro ambiente urbano no mundo inteiro que ofereça essa experiência para o morador da cidade, para o cidadão. Né? É um outro elemento turístico, de cunho turístico, que o município poderia utilizar, né? Dentro, sem inclusive, dúvida, da rota. Teve aí, no final de semana, em comemoração dos 12 anos do Museu Histórico, um chamado City Tour, né? Um passeio turístico com guia, percorrendo esses elementos históricos. Possivelmente, esse guia turístico não fez ressalva a essa condição diferenciada na paisagem urbana que só o município de Campos tem. E é você contemplar conjuntos arquitetônicos de séculos diferentes no mesmo ambiente urbano, no mesmo contexto, dentro de uma mesma gleba, de um lado e de outro. Talvez isso mereça até um registro em livro de recorde, né? Porque eu desconheço, durante todo esse tempo, a preservação desses elementos de paisagem urbana. Eu vou procurar aqui nos meus arquivos, depois eu mando para você e de repente até publico também no grupo, uma casa em Campos. Eu fotografei a casa e também vi essa casa já fotografada, até melhor do que a minha foto. E eu mandei para um grande amigo meu, que é arquiteto, mas que não exerce a função de arquiteto em si, mas é o presidente do Instituto de Art Deco do Brasil, que é o Márcio Reuter, que fica no Rio de Janeiro, e ele tem a casa lá do Art Deco. E todas as restaurações que foram feitas no Rio de Janeiro, quase todas, passaram pela mão dele, de orientação, de busca de captação financeira e tal. Vários prédios na Praia do Flamengo, que são aos joias do Art Deco, como o Biarritz, edifício Biarritz com aqueles toldos. E a casa aqui, aí eu mandei a foto para ele, e ele mandou uma foto do Rio de Janeiro, de uma casa que já está tombada, com os mesmos elementos dessa casa aqui de Campos. É uma pena que eu não tenho aqui o acesso agora. Isso foi bom você falar, Marco, porque se fala muito da arquitetura eclética, né, que Campos tem, onde se diz que é a segunda cidade no estado do Rio em quantidade de arquitetura eclética. Eu não sei, por conta dessas demolições todas que tem acontecido, se continua ou se de fato foi algum dia a segunda cidade em termos de conjunto arquitetônico de arquitetura eclética, ficando atrás somente da cidade do Rio de Janeiro. Mas nós temos outros elementos de arquitetura histórica, né, e de estilo arquitetônico muito importantes que merecem ser preservados. O Art Deco é um deles. Nós temos vários elementos. Nós temos ali na rua 21 de Abril um elemento, acho que é da antiga associação comercial, também Art Deco. Nós temos na rua Tenente Coronel Cardoso, depois do Mercado Municipal, também elementos de Art Deco. Existem vários elementos de arquitetura Art Deco. E vários elementos de arquitetura moderna. Inclusive, um trabalho que merece ser feito de resgate e identificação do nosso grande arquiteto modernista, que foi o Geoffrey Maia. Né? Existem vários prédios modernistas do Geoffrey Maia. Um deles, por exemplo, é o prédio na Avenida Alberto Torres do Colégio Batista Fluminense. Projeto grandioso dele. Né? Existem, onde hoje é o Hotel Ramada, existia uma casa fabulosa ali, modernista. Na Tenente Coronel Cardoso, quase esquina, onde hoje se instalou a drogaria, uma drogaria, Tenente Coronel Cardoso com o Barão da Lagoa Dourada, do lado existia uma casa fantástica também de arquitetura moderna. Foi demolida, né, para dar lugar a um galpão. Então é preciso que se classifique, se identifique. Nós lá dentro do Copan
Estamos com essa proposta também de fazer uma listagem, porque falta no município também essa listagem de elementos arquitetônicos de qualidade arquitetônica que justifique a sua preservação, para que, se de fato promova essa preservação e ofereça, sobretudo, ao proprietário uma condição econômica de ele manter bem esses imóveis. Exatamente. Estamos falando também que a Prefeitura está encaminhando um uso para o Hotel Gaspar, que é outro elemento histórico no centro, né? E não há nenhuma outra forma melhor de preservação do que pelo uso. Então é preciso que você também ofereça esse tipo de condição para o proprietário particular. Exatamente. Por isso que eu falo sempre que, se você pegar um terreno num condomínio de luxo, construir uma casa luxuosíssima com tudo de moderno e tecnologia, fechar e deixá-la fechada por 10 anos, quando você abrir não tem nada funcionando. Vai se destruir sozinho. Por isso é que você diz, e diz muito bem, o uso é a melhor forma de manutenção. É a melhor forma. Renato, vamos fazer um pequeno intervalo aqui no Folha no Ar e a gente volta aí para concluir o programa. Aí já temos um segmento maior para a gente falar, inclusive, do solar das Arizes, do solar do colégio, do arquivo municipal, essas... Solar da Baronesa também, solar da Baronesa, né? Pois é. Então vamos a um pequeno intervalo aqui no Folha no Ar, que tem o oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.